informação é que o Flamengo contratou o Lucas Paquetá, formado no Flamengo, na base rubro-negra. Se não for a maior, está entre as 3 aí maiores contratações da temporada, né? Seria a melhor contratação do país na temporada, porque a gente está falando de um jogador que o Guardiola pediu nas últimas 2 janelas. Eu até ia mais longe. Para mim, as maiores contratações da história do futebol brasileiro. Muito bem, nação, e a mídia de boca aberta com o Paquetá no Flamengo, chegando como primeiro reforço dessa janela de transferência do Mengão. Vamos acompanhar aqui 2 cortes que eu separei. F360 com as informações da contratação de Lucas Paquetá no Flamengo e também Sport Center. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. A gente vai ver agora então os melhores momentos dessa vitória importante, emblemática do Flamengo em Belo Horizonte, os melhores momentos do lado do Atlético, acho que os melhores momentos, principalmente da arquibancada, é o que a gente vê agora, porque a festa foi linda, Mariana. A torcida foi convocada para a arena para fazer festa, para tentar resolver a questão da acústica, fogos, pirotecnia, subiu ali o mosaico 3D, LED, não sei o quê, mas aí a bola rolou. Dito isso, Mari Pereira, 1-0 pro Flamengo. Dito isso, gol. Exatamente, né? Ficou até na dúvida ali se tinha sido gol contra ou não, mas o Bruno Henrique fechando muito bem, abrindo o placar pro Flamengo. E aí, de pé em pé, sai o segundo gol rubro-negro também. Bela jogada, Mário Marcos. Jogada muito bem trabalhada e depois uma falha de posicionamento ali do Scarpa, né? Ele tá achando que não tem ninguém daquele lado e tinha na sobra o Carlinhos. Ah, que depoimento emocionante. Lindo, hein? né? Lindo mesmo. Lindo depoimento do Carlinhos. O Cadu teve uma oportunidade aí que poderia ter colocado o Atlético no jogo depois desse susto, com 2-0 ainda no primeiro tempo, Mari Pereira. Exatamente. Vem o segundo tempo, o Milito coloca o Vargas para tentar dar uma força de ataque, mas o Flamengo continuou produzindo e aí tem um pênalti que parecia, né, que ia recolocar o Galo na partida. O Ayrton Lucas fez o gol, né, e depois o Vargas sofre a penalidade e o Hulk faz o 3-1 pro Atlético, tentando diminuir. É, o pênalti do Alan, então, em cima do jogador atleticano, 3-1, né, em cima do Vargas. E agora a gente acompanha também a expulsão, né, o lance que deixou o Atlético com 1 a menos, Marcos. Pessoal, ali, se tinha uma possibilidade de reação, esquece, né, com a expulsão do Rômulo, um cartão atrás do outro. Claro, a gente tem que entender, o jogador é muito jovem, tudo. Só que depois disso, o Pedro, eu acho que já vi esse gol alguma vez na minha vida. O Pedro coloca o Bruno Henrique, faz o 4-1. Que incrível! É, mas eu acho que eu já vi isso alguma vez na minha vida, talvez no último final de semana. E o Atlético ainda vai fazer o último gol, o 4-2. Esse é um dos pênaltis reclamados pelo Flamengo. Sim, teve um O outro eu achei mais ainda, esse hein? não tenho tanta certeza. Também não tenho. O outro eu achei bastante. Ele foi no pulgar, não foi? Foi, a gente vai ver esse lance também. Aí tem a finalização do Vargas, não é? Tem mais uma finalização ainda do Hulk e na sequência a gente vai ver o outro que eu também achei. Aí eu achei que foi, Mari. É, eu achei também. Foi um rapa, puxou a perna Esse aí, dele, né? Ó. Quando ele faz o break ali, a perna dele é puxada e a arbitragem não... E tá em cima, né? Sim, e nessa hora aí, o jogo ficou uns 2 minutos e pouco sem a bola sair. E aí já ficou atrás. Mas, gol do Hulk. Vamos ouvir Tite e Milito e todo mundo na zona mista. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. Eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir. Sem dúvida que hoje, en el aspecto defensivo, no estamos sólidos. Los primeros 2 chutes, 2 remates de Flamengo terminaron en gol. Isso hace que después el juego tenga otro desarrollo. Sin duda que es algo que a mí me preocupa mucho con la facilidad con la que encajamos goles. Infelizmente tomamos 2 gols ali que não poderíamos ter tomado, mas a responsabilidade é de todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Assumimos a responsabilidade aqui. Eu, como capitão, em nome do grupo, venho aqui assumir a responsabilidade, pedir desculpa e dizer que estamos firmes no nosso trabalho para voltar a ganhar novamente.
Desce a tela para os números do Atlético e o Flamengo nesse período de Copa América. O Galo não bicou e o Urubu tá voando, tá? O Galo e o Flamengo com 7 jogos nesse período, mas a diferença, então, de aproveitamento. O Galo com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Flamengo só empatou 1 e perdeu 1, com 76% de aproveitamento. E chama atenção a média de gols sofridos. O Atlético tem o dobro, 16 contra 8 do rubro-negro. E é por isso que depois dessa vitória, a playlist do Pedro Henrique Torre toca Lauana Prado, maravilhosa, e Jorge Mateus. Mas haverá sinais e a Eu não tô pra gracinha hoje, não. aí. O quê? Não tô pra gracinha hoje, não. Desculpa. Bom dia, Pedro Henrique Torre. Bom dia, Mari, tudo bem? Um beijo pra você, beijo pra Mari Pereira também, abraço pro Marra e o nosso cantor Bruno aí, hein? Que beleza, que maravilha, isso para uma quinta-feira de manhã, é uma maravilha mesmo. Mas quem está maravilhado mesmo é o torcedor do Flamengo, né? Com essa mais uma boa exibição desse time aí, todo desfalcado. Flamengo 4-2 sobre o Atlético Mineiro, talvez o maior degrau dessa passagem durante a Copa América, aí, essa subida de montanha, como a gente tem falado. Era um jogo talvez apontado como o mais difícil, o Atlético Mineiro fora de casa. E o Flamengo ali em 20 e poucos minutos, 25, 26 minutos, já fez 2-0. Conseguiu até administrar fisicamente seus jogadores, né? Porque o Pedro entrou apenas na segunda etapa, o Carlinhos fez um gol. Então o Flamengo conseguiu colher bons frutos dessa partida, um jogo importante, 4-2, um adversário muito impactante. O Flamengo ainda reclama do pênalti lá, um pênalti que teria acontecido do Otávio no Pulgar e do VAR, enfim, lamentando bastante essa situação, porque saldo de gols, ano passado o Flamengo, quando estava numa disputa na reta final contra o Palmeiras ali, ficava lamentando a questão do saldo de gols. Então isso é muito importante, por isso, obviamente, a lamentação do Flamengo poderia ter tido uma vitória um pouco mais elástica diante da apresentação que houve em Belo Horizonte, mas está cumprindo com louvor. São mais 2 jogos, teoricamente, se o Uruguai avançar, né, tem esse jogo com a seleção brasileira pelas quartas de final no sábado, se o Uruguai avançar até o fim da Copa América, são mais 2 jogos, basicamente, Cuiabá e Fortaleza em casa, pelo Campeonato Brasileiro de Desfalques, e aí lá no dia 20 em Brasília, contra o Criciúma, na teoria, todos os uruguaios já podem retornar, e o Flamengo segurando muito bem essa ponta de tabela do Campeonato Brasileiro. Bruno, Mari. E na tela a gente tem um desses personagens, né, do Bruno Henrique contra o Clube Atlético Mineiro. Seus 90 minutos jogados, foi quem mais marcou gols com 2, finalizações certas também liderou esse quesito, faltas sofridas também foi o mais caçado em campo e duelos vencidos também é importante a gente colocar aqui. 10 lidera esse quesito, porque assim, no início do jogo o Atlético até tinha uma certa posse, mas o Flamengo, ele parecia a todo tempo muito mais letal, né? Sim. Velocidade, mais intenso, marcando, que não necessariamente era o mesmo comportamento do Atlético. A gente tem destacado aqui, né, que o Flamengo tem feito abordagens diferentes, né? Uhum. E muitas vezes até deixa o adversário teoricamente confortável com a bola, e o Flamengo é muito objetivo, muito bom, lotado de jogador bom mesmo, entendendo toda a dificuldade de colocar um 11. O 11 não é o ideal. Por isso a gente tem destacado essa subida de montanha, né? Uhum. Mesmo distante de um 11 ideal, o Flamengo compete e, na maioria das vezes, vence. Acho que é muito o trabalho do Tite, compreendido pelos jogadores, é muito a qualidade dos jogadores e é raro a gente ficar aqui elogiando direção. Uhum. Eu faço ou não faço? Faço. Porque tem que fazer. O Flamengo percebeu, gente. O Flamengo olhou o calendário e falou, todo mundo. Vou me complicar aqui. Então, vou investir. E preencher o elenco. O próprio Carlinhos. Sim. Claro. Foi um jogador observado durante o Campeonato Carioca. Aí, assim, mas o Atlético poderia ter feito o mesmo? O mesmo não. Porque não tem a capacidade financeira que tem o Flamengo. Nesse sentido, clube. talvez nenhum outro clube poderia fazer o mesmo, né? Mas era previsível que ia esvaziar. É. O Atlético contratou até um jogador vindo do Campeonato Mineiro, né? Que é o Robert, que veio do Atlético. Mas o elenco já era curto. E outra coisa que não dá para comparar de um tempo para cá é a quantidade de jogadores que a base oferece ao Flamengo e a quantidade de jogadores que a base oferece ao Atlético. Então, assim,
preparação que você diz, né, Marra? Sim, dá para... Hoje vamos colocar o Verton para jogar. Hoje o Flamengo, o Lohan tem jogado com muita frequência. O Atlético tem assim, vai lá, Cadu, me ajuda, porque e claramente não é um menino pronto e que pode ser queimado a qualquer momento. O Rômulo pode ser um menino queimado. Então, Paulo Vitor, é preciso entender a situação dos clubes. O Flamengo consegue, o Atlético, e eu nem estou falando que tem que se endividar mais não, tá? Sim. Eu entendo isso. Mas é planejamento, né? Isso. Assim, você não precisa investir fazer grandes melhor na base loucuras. Exato, assim. É você antecipar as questões e problemas. Então, assim, os clubes, eles são muito imediatistas, eles trabalham muito com o hoje, assim. É difícil você pegar alguém que faça um planejamento que passa por todas as categorias do clube, pensando nisso, né? O Flamengo, bom, primeiro que são os dois extremos, né? Dessa pausa de Copa América. É um que tá fora da curva e um que tá abaixo, né? Assim, que também tá fora da curva, só que... Pra baixo, exatamente. Né? Tá muito assim. O Flamengo, são 7 jogos, né, que a gente mostrou ali a tela, ele só teve a maior média de posse contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O resto, contra todos os outros, Fluminense, Grêmio, Bahia... Juventude, o Atlético, enfim. Com um jogador a menos. Né? Exatamente, com um jogador a menos, sempre baixo ali da posse. E é muito curioso isso, porque a gente fala sobre... Por exemplo, o ano passado com o Dorival, que era, no determinado momento, ele escolheu o time das Copas e o time do brasileiro ali, né? É o time dessa pausa, esse Flamengo, assim. Ele foi moldado para esse momento, né? Assim, pensando... É claro que a maneira como ele joga, quando a gente fala das peças, foi pensado para esse timing de Copa América. Mas a maneira como ele joga, o Léo Ortiz sendo esse volante, tendo qualidade na saída do jogo, essa mescla que o Tite fez, é um mérito muito dessa comissão. Assim, é impressionante. Os jogadores têm muita parcela também, porque eles estão muito comprometidos com isso, numa outra maneira de jogar do Flamengo. Mas ele soube aproveitar, principalmente nesse jogo, uma fragilidade gigantesca do Atlético, que é essa parte defensiva da equipe. Porque a comissão, de fato, ela se adaptou ao que ela tinha, né? Não tentou impor o que ela idealizava, mas, olha, é isso que eu tenho, é assim que o time vai jogar. E que já é muito bom o que tem. Já é muito bom. O que tem é muito bom. A qualidade humana... Ponto de partida já exatamente, assim, não é... Com todo respeito a outros jogadores, enfim, do país. Mas não é que ele está enxugando gelo ali com algum atleta. São atletas de altíssimo nível. Assim. Desses que ficaram, que estão disponíveis agora. Por exemplo, acho que um bom caso é o Pedro. Porque, assim, o que é a sorte do Flamengo é o azar da seleção, né? Claro. É o Pedro. Não sei se o Pedro resolveria os problemas da seleção, mas que ele tem resolvido os problemas do Flamengo, tem, né? E aquilo que a gente falou ontem também, né? Assim, ele entraria mais em campo pela seleção, né? Sim. Ele não teria 0 minutos. Porque, assim, imagina esse Flamengo desfalcado do jeito que tá e ainda sem o Pedro. Sorte do Flamengo que o Dorival esqueceu dele. Claro que sim. É um jogador importantíssimo. E, assim, tem uma questão aí de entender bem o que o Tite disse ou quis dizer. Eu não entendo que ele estava menosprezando o Atlético porque ele, teoricamente, aí você pode abrir aspas ou você pode até grifar. Depende do seu humor. Poupou o Pedro. Cara, ele que trabalha com o jogador, é o departamento médico que trabalha com o jogador, é a fisiologia que entende. Olha, ele não tem condição de jogar. E o planejamento é tão bem pensado que ele consegue poupar um jogador num período em que ele já está sem jogador. Se o Atlético poupar um jogador, joga a minha avó, Dona Neuzinha, lá no time. E a família do Milito. Do que precisar, né? O Milito já falou da família dele também à disposição. Chamar o irmão e tal. Achei que a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse é um outro ponto, né? Esse é um outro ponto, assim, de você compreender o campeonato e compreender que em algum momento você vai estar na exaustão. É o que a gente falou esses dias do Corinthians, que repete o mesmo time todo jogo. Isso não vai dar certo. Já não está dando certo e daqui a pouco vai ter um departamento médico mais cheio. E é o que já não está dando certo com o Atlético também. Repete o mesmo time. Mas voltando assim, pro jogo de ontem, pra Arena MRV ontem, em um certo momento, com 20 minutos de jogo, estava 2-0 pro Flamengo. O Lucas Paquetá, formado no Flamengo, na base rubro-negra, está no West Ham, está com todo esse problema lá da investigação sobre manipulação, cartão amarelo, os recebidos na Premier League, que poderiam ter beneficiado aí apostadores, mas o Flamengo sonha. Olha aí, Lucas Paquetá, desde a estreia pelo West Ham, 84 jogos, 13 gols e 14 assistências. Participações em gols,
dá 27, e aí tem as médias de chances criadas, ações com bola por jogo e posses recuperadas. Jogador titular de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, ninguém questiona e ninguém tem dúvida, ou será que alguém tem, do quanto acrescentaria o Paquetá, ainda mais nesse time, nesse elenco do Flamengo, né? Seria, se não for caso se concretize, se não for a maior, está entre as 3 aí maiores contratações da temporada, né? Pode falar de Felipe Coutinho, a gente pode falar de Felipe Anderson, enfim. Em valores de fato, Abel. Almada no Botafogo, diga, Natália. Não, em valores de fato, né? Os valores pretendidos pelo West Ham para poder liberar. A gente até falava no off, né, Dom, de que seria uma venda e não um empréstimo. O West Ham não tem interesse em emprestar, apenas em vendê-lo. Agora, tem toda a situação que precisa ser resolvida junto lá ao departamento fiscal da Premier League. Vamos ver como a FIFA vai proceder em relação a isso também, porque o assunto é grave. A informação é que o Flamengo até contratou uma empresa de advocacia, né, um escritório especializado nesses assuntos de futebol, assuntos relacionados à FIFA, para ter segurança para contratar ou não, porque até para colocar uma cláusula, é um risco né? de você ganhar, de você gastar um dinheirão e depois... Você tem que colocar uma cláusula, porque caso aconteça alguma coisa, o salário do Paquetá não vai ser qualquer moeda, né? Vai ser muita. E além do salário, a grana que você vai ter que pagar para o West Ham para trazê-lo, já que o West Ham não quer emprestar. Então, de repente ele ser condenado e não poder jogar mais. Mas em nível técnico, um clube, pensando em futebol nacional, acrescenta demais. Mas eu vou te falar, assim... Inegável. Desculpa até, assim, a negociação sendo em definitivo, eu acho que não faz sentido o Flamengo ir para um movimento mais agressivo para você gastar dinheiro para comprar um atleta que tem uma situação de uma possibilidade de uma punição, né, que pode afetar a continuidade da carreira dele. A menos que você tenha alguma informação que te garanta isso, né? Seria muito arriscado, porque Exato, a gente não está falando de pouco dinheiro. A gente está falando de um jogador que o West Ham investiu 60 milhões de euros. E que é a compensação mínima nisso. Então, assim, é muita grana. Seria disparada a maior contratação da história do futebol brasileiro. Óbvio, o Flamengo não ia chegar com uma proposta de 60 milhões de euros. Mas mesmo assim, é muito dinheiro para você encaminhar para um jogador que tem uma possibilidade concreta de punição. Se fosse uma negociação por empréstimo, aí eu acho que seria muito mais viável e faria muito mais sentido, porque você pode colocar uma cláusula no contrato, se acontecer a punição, você está de acordo e tem um rompimento, né, de contrato nesse sentido. É o que eu pensei. A grana que o Flamengo teria que investir e dar ao West Ham, acho que essa grana não volta, né? Não volta de jeito nenhum. Como é que você vai por cláusula? Não tem como voltar. O West Ham não vai aceitar? Por mais que o West Ham abaixo dos 60 milhões, que seria, né, o mínimo pretendido partindo do pressuposto que pagou isso. Se o West Ham pedir 50, 40, a gente está falando de coisa de mais de 200 milhões, Abel. É muito dinheiro para você investir num jogador que você não sabe como é que vai ser a vida dele daqui a um ano. É que existe a possibilidade de a punição ser aplicada somente na Inglaterra. Ou somente na UEFA, não sei. Só que a FIFA, muitas vezes, ela vai lá e... abraça a punição. É provável ela abraça a punição. E é muito provável. Como aconteceu com jogadores que tiveram envolvidos com apostas aqui no Brasil. Tinha um que era do Atlético Paranaense... Não, do Atlético Paranaense não, do Curitiba. Como era o nome dele? Atacante? O Manga. O Aleph Manga. O Aleph Manga, o zagueiro que jogava no Santos, o Bauerman, que a princípio a punição era só aqui. E algum Bauerman, por exemplo, foi jogar na Europa e depois o Abel, a FIFA vai lá. Tem um jogador... Coloca a punição pro mundo inteiro, o cara não pode jogar em lugar nenhum. Sim. Aí a casa cai. Exatamente. Pode acontecer com o Paquetá, caso ele seja condenado, não pode? A FIFA colocando debaixo do guarda-chuva, ele não poderia jogar em nenhuma liga. E eu não me lembro o nome, não sei se vocês se lembram, mas tem um jogador que tem um caso muito semelhante ao do Paquetá. A punição dele foi de 10 anos. Sim. Nossa. Do futebol inglês. Isso representaria para o Paquetá... Praticamente acabou a carreira, né? Fim de carreira. A gente torce muito para que ele seja inocente. Um jogador que tem um talento enorme. Falei ontem no UFC e concordo com você. Para mim, se o Flamengo consegue essa contratação, do ponto de vista técnico, seria a melhor contratação do país na temporada. Porque a gente está falando de um jogador que o Guardiola pediu nas últimas 2 janelas. Se não fosse a investigação,
O Paquetá já seria um jogador do Manchester City. Então, assim, é um cara de nível internacional. Com mais de 80 milhões, E né? até por isso, sinceramente, eu até iria mais longe. Para mim, seria uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Assim, não só de valor, falando de nome. Pelo momento? Pela questão técnica. Lógico, quando volta Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, foram jogadores maiores, nem entro nesse mérito. Você me assustou agora. Não entro, não. Usou, hein? Mas Vai dar corte, hein? O Romário veio para Não, então. O Romário veio pro Flamengo logo depois da Copa de 94. Então, essa é a maior da história. Então, né? essa é a maior da história, indiscutível para mim. A maior da história. Ronaldinho Gaúcho veio para cá, Sidor, Ronaldo Então, Fenômeno. mas esse é o Ronaldo do Fenômeno, Forlan. o Luizito Soares. Forlan, Deco. Sim. Tá me assustando, Andrezito. Mas o meu ponto, Abel, não é a questão do tamanho do jogador, mas é o que ele alcançou e o momento que ele voltaria. Até pelo que o Donan falou, esse cara era para estar no City, ele é titular de seleção brasileira, ele foi um dos melhores meias do melhor campeonato do mundo. Então, assim, o futebol brasileiro, lógico, vários jogadores muito maiores que o Paquetá já voltaram, mas eles voltaram num momento em que seria normal esse retorno. O Paquetá voltaria num momento de carreira técnico que não é normal. Talvez só o Romário, o Pato, que ainda acabou não se comprovando no nível que se imaginava, mas acho que são os únicos exemplos que eu consigo lembrar de jogadores que estão no auge. Ele voltaria no auge dele. Né? Então, ele voltaria no auge. Esse é o meu ponto. Será uma dos maiores na história Isso por se conta caso disso. aconteça, obviamente só vai acontecer por causa do Exato, medo, porque é uma questão muito pontual. da questão das apostas. Sim, seria forçado por conta disso, até para tirar ele desse contexto, né? Os tabloides ingleses são muito sensacionalistas, isso acaba dificultando muito, né? Até o próprio julgamento. Acho que é interessante para o Paquetá e para o staff dele. E seria muito interessante para o Flamengo, ainda mais para o Tite, que conhece e gosta muito do Paquetá. O Paquetá foi titular da Copa do Mundo, jogando como segundo homem. É um cara versátil, pode ser segundo homem, pode ser camisa 10, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. O fã de esporte que tem o privilégio, né, de acompanhar a Premier League aqui com a gente, vê o nível que ele entrega. É um jogador que tem espaço no City, no Liverpool. É um jogador que ponto. Os grandes vamos pensar o seguinte, pontuamos, ninguém ignorou aqui o problema, as dificuldades, como o próprio Flamengo não está ignorando, está fazendo um estudo para ver se pode contratar mesmo. Vamos dizer que dê certo. Paquetá chegou no Flamengo e pode jogar. Forma o time aí. Quem é que vai sair? Fala aí, do meio para frente. Eu só sei que ele vai jogar. Vai lá. Pode colocar aqueles parênteses ali que você vai não vai colocando investir em cada... quase 40 milhões ou sei lá quanto que... Isso aí não tem dúvida, eu estou dizendo. Forma o time aí, do meio para frente. Só cabem 11. Quem vai sair? Pulgar, titular. Pulgar, titular. Gerson. O Léo Ortiz também tá jogando bola. Gerson. Pulgar, Gerson. Não, Pulgar, De La Cruz. Pulgar, De La Cruz. Vai tirar o Gerson do time. Gerson. Paquetá. O Arrascaeta vai rodar. Arrascaeta vai rodar. Você vai tirar o De La Cruz? Pedro joga. Joga. Cebolinha joga. Cebolinha na esquerda. Luiz Araújo, que tá muito bem, sairia. Está fazendo aqui um... Isso é um 4-2-3-1, talvez? Eu iria nessa linha. Porque você falou assim... 4-3-3, 4-2-3-1. Pulgar e De La Cruz. Aí Gerson mais pela direita. Paquetá. É isso? Paquetá, Cebolinha e Pedro. E olha que eu tô falando do Arrascaeta, que é um craque, né? E assim, os grandes times, assim, você tem uns 15 tá bom, se alguém titulares. tiver um pouco cansado com 15 do segundo tempo, Arrascaeta entra. Mas o Paquetá é um cara que se provou na Premier League, né? Sem bola dele é absurdo, para quem acompanha. Jogador que recupera muita bola, pressiona, desarma. Às vezes até leva uns cartões. E tecnicamente ele é um cara muito criativo, né? Quem não acompanha a Premier League, quem não está acostumado a acompanhar os jogos do West Ham, vai pegar o recorte só da seleção brasileira. E aí fala assim, nossa, mas esse dinheiro todo por um cara desse... Porque, de fato... A seleção também não está formada como time. Exato. Troca de técnico mesmo toda na hora. Copa do Apesar Mundo, que né? na Copa do Mundo... Mesmo na Copa do Mundo, assim... Poderia ter jogado mais, né? Posso dar só uma informação do que o nosso querido Pedro Ferrari, ele trouxe o nome do atleta, que ficou 10 anos, né? Kenan Isaac. Pegou 10 anos de gancho em 2022 por receber, de forma deliberada, um cartão amarelo em uma partida da Copa da Inglaterra. Então, assim, é um caso semelhante. A investigação do Paquetá, se eu não me engano, são 3 ou 4. Sim. 3 cartões. Situação muito complicada. Você ia completar algo sobre o time? Só ia completar, assim, tanto que a gente está falando do nível, assim, lógico, os jogadores do Flamengo na história são maiores que o Paquetá, Arrascaeta, próprio Gabigol, que está de saída, Bruno Henrique, mas acho que nenhum deles, do meio para frente, dos jogadores, que a gente pode falar do Davi Luiz, que foi um cara gigantesco, mas nenhum do meio para frente chegou no nível do Paquetá no futebol.
Assim, não tô falando da constância, até porque tempo de carreira, mas assim, para você bater no nível de Premier League, titular de seleção, para ficar ali... Só o Davi, né? Então, do meio para frente. Do meio para frente, nenhum deles atingiu. Maldosa, o desafiando o amigo Donk. Adriano Imperador jogou vôlei? Não, eu tô falando do elenco atual, Abel. Eu tô falando do elenco atual. Tô falando do elenco atual. Não, aí se voltar... aí você vai falar do Romário, você vai falar do Adriano, aí não tem, esquece, aí o que eu tô falando não cabe. Seria um problema bom. O Adriano veio jogar no Flamengo depois de ter virado ele Imperatore. Mas isso não é problema, né? Isso seria uma solução para o Tite. Para 3 competições, 4 competições, isso não é problema. O problema é não ter jogador. Exato. Isso aí é uma maravilha. Mas se tem jogador bom sobrando, né? Hein? Pois é. Não, ele teria jogadores, né, assim, ou com... atualmente jogadores de seleção ou com passagem recente de seleção, principalmente do meio para frente. Né? De La Cruz, titular do Uruguai. Gerson, né, era convocado até recentemente e está jogando em nível para ser convocado novamente para a seleção brasileira. O Pedro, faz falta um jogador da característica dele dentro do grupo da seleção brasileira. Arrascaeta, jogador de seleção. Inteiro, pô. Só para a gente medir o potencial do projeto do Flamengo, que o Flamengo tem o mérito de atrair grandes jogadores e de ter a capacidade financeira para conseguir esses jogadores. Agora, a situação do Paquetá, eu acho que ela está muito condicionada a você tentar convencer o West Ham que o melhor modelo do negócio agora seria um empréstimo. Se for para comprar, tá difícil, eu acho que não faz sentido você comprar um atleta que pode ser punido. Tá aqui então a informação, nação. Lucas Paquetá aceitou o desafio e desembarcou para defender as cores do Flamengo. Central da Gávea traz aqui a notícia. O West Ham tá negociando aí com o Flamengo a liberação do jogador, tá? Vamos lá. O Meia chegou ao Flamengo aos 8 anos e aceitou o desafio de se tornar jogador profissional. Depois de se destacar nas categorias de base, foi vendido aí ao Milan, né? E aí o Lucas Paquetá foi para o Lyon, vendido ao West Ham da Inglaterra. Por conta dessa situação, o West Ham desembolsou 60 milhões de euros na ocasião para ter o meia no elenco. Pois é, na época foi o jogador considerado o meia mais caro da história do clube inglês, tá? Ele vem se destacando, inclusive o Guardiola queria ele lá no City. Pois é, com tudo que vem acontecendo aí com o Paquetá, o Flamengo surge aí como uma opção para tirar ele do centro das atenções lá na Inglaterra. Não se sabe como que vai ser. O Flamengo busca um acordo junto ao West Ham para tentar liberar o jogador. O Flamengo vai tentar um empréstimo, se não conseguir, vai tentar negociar aí para baixar esse valor. Parece que eles queriam de 30, 40 milhões de euros, mas eu acho muito, ainda mais com o risco dele não poder jogar. Vai que ele pega uma punição grande, 3, 4, 5, 10 anos, como já aconteceu. Se o Flamengo contratou uma empresa para poder avaliar os riscos, né, desta operação. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E o Paquetá, alguém iria rodar nesse meio campo do Flamengo, porque o Paquetá é brincadeira. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.